O Mahabharata, de Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 3. Ghoshayatra Parva. Capítulo 247. Duryodhana e seguidores mergulhados em tristeza. Duryodhana disse: aquele matador de heróis hostis, Arjuna, então se aproximando de Chitrasena se dirigiu a ele sorridente nestas palavras varonis: ó herói, ó o principal dos Gandharvas, cabe a ti pôr meus irmãos em liberdade. Eles não poderão ser insultados enquanto os filhos de Pandu estiverem vivos. Assim abordado pelo filho ilustre de Pandu, o chefe dos Gandharvas, ó Karna, revelou para os Pandavas o objetivo que nós tínhamos ao irmos àquele local, isto é, que nós fomos lá para lançar nossos olhos nos filhos de Pandu com sua mulher, todos mergulhados na miséria. E enquanto Gandharva estava revelando aqueles nossos planos, dominado pela vergonha, eu desejei que a terra me produzisse uma fenda, para que eu pudesse desaparecer imediatamente. Os Gandharvas então, acompanhados pelos Pandavas, foram até Yudhishthira, e, revelando os planos para ele também nos transferiram, amarrados como estávamos, para ele. Pai, que tristeza maior poderia ser minha do que essa que eu fosse assim oferecido como um tributo para Yudhishthira, na própria vista das mulheres da nossa família, eu mesmo acorrentado e mergulhado na miséria, e sob o controle absoluto de meus inimigos. Pai, eles, que sempre foram perseguidos por mim, eles para quem eu sempre fui um inimigo, me libertaram do cativeiro, e, infeliz como sou, eu estou em dívida com eles pela minha vida. Se, ó herói, eu tivesse encontrado a minha morte naquela grande batalha, isso teria sido muito melhor do ter obtido minha vida dessa maneira. Se eu tivesse sido morto pelos Gandharvas, a minha fama teria se espalhado pela terra inteira, e eu teria alcançado regiões auspiciosas de eterna felicidade no céu de Indra. Ouçam-me portanto, ó touros entre homens, quanto ao que eu pretendo fazer agora. Eu ficarei aqui renunciando a todo alimento, enquanto todos vocês voltam para casa. Que todos os meus irmãos também vão para Hastinapura. Que todos os nossos amigos, incluindo Karna, e todos os nossos parentes, encabeçados por Dussasana, voltem agora para a capital. Insultado pelo inimigo, eu mesmo não irei para lá. Eu que antes tirei a força do inimigo o seu respeito, eu que sempre aumentei o respeito dos meus amigos, agora me tornei uma fonte de tristeza para amigos e de alegria para inimigos. O que eu direi agora para o rei, indo para a cidade que recebeu o nome de Elefante? O que Bhishma e Drona, Kripa, e o filho de Drona, Vidura e Sanjaya, Vauka e Somadatta e outros superiores respeitados, o que os principais homens das outras classes e homens de profissões independentes, dirão para mim o que eu direi para eles em resposta. Tendo até agora permanecido acima das cabeças dos meus inimigos, tendo até agora pisado sobre seus peitos, eu decaí da minha posição. Como eu mesmo falarei com eles? Homens insolentes, tendo obtido prosperidade e conhecimento e riqueza raramente, são abençoados por muito tempo, como eu mesmo inchado de orgulho. Pai, levado pela tolice, eu fiz um ato muito impróprio e pecaminoso, pelo qual, tolo que sou, eu caí em semelhante desgraça. Portanto, eu perecerei por fome, a vida tendo se tornado insuportável para mim. Libertado do infortúnio pelo inimigo, que homem de coragem poderia arrastar sua existência? Orgulhoso como eu sou, desprovido de brio, o inimigo riu de mim, pois os Pandavas possuidores de destreza olharam para mim mergulhado na miséria. Vaisampayana continuou. Enquanto dava passagem a essas reflexões, Duryodhana falou para Dussasana desta maneira: ó Dussasana, escuta estas minhas palavras, ó tu da linhagem de Bharata. Aceitando esta instalação que eu te ofereço, sê o rei em meu lugar. Governa a terra extensa, protegido por Karna e os filhos de Suvala. Como o próprio Indra cuidando dos Maruts, cuida dos teus irmãos de tal maneira que eles possam todos confiar em ti. Que os amigos e os parentes dependam de ti como os deuses, dependendo daquele de sem sacrifícios.
Tu sempre deves conceder pensões aos Brahmanes, sem ociosidade, e ser sempre o amparo dos teus amigos e parentes. Como Vishnu cuidando dos celestiais, tu deves sempre cuidar de todos os parentes consanguíneos. Tu deves também sempre estimar teus superiores. Vai, governa a terra alegrando teus amigos e reprovando teus inimigos. E abraçando o pescoço dele, Duryodhana disse: vai. Ouvindo essas palavras dele, Dussasana em completo desânimo e dominado por grande tristeza, com voz sufocada em lágrimas, disse, com mãos unidas e curvando sua cabeça para seu irmão mais velho, cede. E dizendo isso ele caiu ao chão com o coração pesado. E afligido pela angústia aquele tigre entre homens, derramando suas lágrimas aos pés de seu irmão falou novamente, nunca. A terra pode se partir, a abóbada do céu pode se romper em pedaços, o sol pode perder seu esplendor, a lua pode abandonar sua frieza, o vento pode abandonar sua velocidade, o Himavat pode ser movido de sua posição, as águas do oceano podem secar completamente, e o fogo pode abandonar seu calor, ainda assim eu, ó rei, nunca poderei governar a terra sem ti. E Dussasana repetidamente disse, cede, ó rei. Só tu serás rei em nossa família por 100 anos. E tendo falado assim para o rei Dussasana, começou a chorar melodiosamente pegando, ó Bharata, os pés de seu irmão mais velho digno de culto dele. E vendo Dussasana e Duryodhana lamentando dessa maneira, Karna em grande aflição se aproximou de ambos e disse, ó príncipe escuro, por que vocês cedem à tristeza dessa maneira como homens comuns, por insensatez? Mero lamento nunca pode aliviar a angústia de um homem entristecido. Já que chorar nunca pode remover as dores de alguém, o que vocês ganham por assim darem vazão à tristeza? Convoquem paciência para lhes ajudar, para não alegrarem o inimigo por essa conduta. Ó rei, os Pandavas só cumpriram seu dever ao te libertarem. Aqueles que residem nos domínios do rei devem sempre fazer o que é agradável para o rei. Protegidos por ti, os Pandavas estão residindo felizmente em teu domínio. Não cabe a ti te entregar a semelhante tristeza como uma pessoa comum. Vê, os teus irmãos estão todos tristes e desanimados ao te verem decidido a pôr fim à tua vida por renunciar ao alimento. Abençoado sejas. Levanta e vem para a tua cidade e consola esses teus irmãos. Capítulo 248. Karna tenta alegrá-lo. Duryodhana deseja morrer. Kama continuou. Ó rei, este teu comportamento hoje parece infantil. Ó herói, ó matador de inimigos, o que é para ser admirado nisto que os Pandavas te libertaram quando tu foste derrotado pelo inimigo? Ó filho da tribo Kuru, aqueles que residem nos territórios do rei, especialmente aqueles entre eles que seguem a profissão de armas, devem sempre fazer o que é agradável para o rei, sejam eles conhecidos de seu monarca ou desconhecidos. Acontece muitas vezes que homens notáveis que oprimem as tropas da hoste hostil são derrotados por elas, e são resgatados por suas próprias tropas. Aqueles que levando a profissão de armas residem no reino do rei devem sempre se unir e se empenhar pelo rei. Se, portanto, ó rei, os Pandavas, que vivem nos teus territórios, te libertaram, o que é lamentável nisso? Que os Pandavas, ó o melhor dos reis, não tenha te seguido quando tu marchaste adiante para combater na vanguarda das tuas tropas foi uma ação imprópria da parte deles. Eles tinham antes disso caído sob o teu poder, se tornando teus escravos. Eles são, portanto, obrigados a te ajudar agora, sendo dotados de coragem e poder e incapazes de fugir do campo de batalha. Tu estás desfrutando de todas as ricas posses dos Pandavas. Vê a eles ainda vivos, ó rei. Eles não decidiram morrer, se abstendo de todos os alimentos. Abençoado sejas tu. Levanta-te, ó rei. Não cabe a ti te entregar a grande tristeza por mais tempo. Ó rei, é o dever indubitável daqueles que residem no reino do rei fazer o que é agradável para o rei. Onde está o desgosto em tudo isso?
Se tu, ó rei, não agires de acordo com as minhas palavras, eu ficarei aqui empenhado em servir aos teus pés com reverência. Ó touro entre homens, eu não desejo viver privado da tua companhia. Ó rei, se tu resolveste te matar por renunciares à comida, tu simplesmente serás um objeto de riso para os outros reis. Vaisampayana continuou. Assim abordado por Karna, o rei Duryodhana, firmemente decidido a deixar o mundo, não desejou se levantar de onde ele estava sentado. Capítulo 249. Duryodhana levado perante Danavas. Vaisampayana disse: vendo o rei Duryodhana, incapaz de suportar um insulto, sentado com a resolução de abandonar a vida por se abster de alimento, Sakuni, o filho de Suvala, disse estas palavras para consolá-lo. Sakuni disse: ó filho da linhagem Kuru, tu acabaste de ouvir o que Kama disse. As palavras dele são, de fato, repletas de sabedoria. Porque tu deverias, abandonando por insensatez a grande prosperidade que eu ganhei para ti, rejeitar a tua vida hoje, ó rei, cedendo à tolice. Parece-me que hoje tu nunca serviste aos idosos. Aquele que não pode controlar a acessão repentina de alegria ou dor está perdido mesmo que ele tenha obtido prosperidade, como um recipiente de barro não cozido em água. Aquele rei que é totalmente desprovido de coragem, que não tem traços de virilidade, que é escravo da protelação, que sempre age com indiscrição, que é viciado em prazeres sensuais, raramente é respeitado por seus súditos. Beneficiado como tu tens sido, de onde vem essa tua dor despropositada? Não desfaças esse ato educado feito pelos filhos de Prita, por te entregares a essa aflição. Quando tu deves te alegrar e recompensar os Pandavas, tu estás sofrendo, ó rei. De fato, esse teu comportamento é inconsistente. Alegra-te, não jogues fora a tua vida, mas lembra-te com o coração satisfeito do bem que eles te fizeram. Devolve para os filhos de Prita o seu reino, e ganha virtude e renome por essa conduta. Por agires dessa maneira tu poderás ser grato. Estabelece relações fraternas com os Pandavas por serem amigos, e lhes entrega a seu reino paterno, pois então tu serás feliz. Vaisampayana continuou. Ouvindo essas palavras de Sakuni, e vendo o corajoso Dussasana jazendo prostrado diante dele emasculado por amor fraterno, o rei ergueu Dussasana e, abraçando com seus braços bem redondos, cheirou sua cabeça com afeição. E ouvindo essas palavras de Karna e Salvala, o rei Duryodhana perdeu o ânimo mais do que nunca. Ele foi dominado pela vergonha e o total desespero tomou conta da sua alma. E ouvindo tudo que os seus amigos disseram, ele respondeu com tristeza: eu não tenho nada mais a ver com virtude, riqueza, amizade, riqueza, soberania, e prazeres. Não obstruam o meu propósito, mas deixem-me todos vocês. Eu estou firmemente decidido a me livrar da minha vida por me abster de alimento. Voltem à cidade, e tratem os meus superiores lá respeitosamente. Assim abordados por ele, eles responderam àquele nobre opressor de inimigos, dizendo: ó monarca, o rumo que é teu é também nosso, ó Bharata. Como nós podemos entrar na cidade sem ti? Vaisampayana continuou. Embora abordado de todas as maneiras por seus amigos e conselheiros, irmãos e parentes, o rei não vacilou em seu propósito. E o filho de Dhritarashtra, de acordo com seu propósito, espalhou erva acusa sobre o solo, e se purificando por tocar água, sentou-se naquele local. E vestido em trapos e erva acusa, ele se pôs a praticar o voto mais elevado. E parando toda a conversa, aquele tigre entre reis, movido pelo desejo de ir para o céu, começou a rezar e a cultuar interiormente, suspendendo todo o relacionamento externo. Enquanto isso, os Daityas e os Danavas ferozes, que tinham sido derrotados antigamente pelos celestiais e vinham morando nas regiões inferiores, tendo averiguado o propósito de Duryodhana e sabendo que se o rei morresse o seu partido ficaria enfraquecido, iniciaram um sacrifício com fogo para convocar Duryodhana à sua presença.
E pessoas conhecedoras de mantras então começaram, com a ajuda de fórmulas declaradas por Brihaspati e Usanas, aqueles ritos que são indicados no Atharva Veda e nas Upanishads que podem ser realizados por meio de mantras e preces. E brahmanes devotos rígidos, bem versados nos Vedas e nos ramos, começaram, com a alma absorta, a derramar libações de manteiga clarificada e leite no fogo, proferindo mantras. E depois que aqueles ritos estavam terminados, uma deusa desconhecida, ó rei, de boca escancarada, surgiu do fogo sacrificial, dizendo: o que eu devo fazer? E os Daityas com corações bem satisfeitos a ordenaram, dizendo: traze para cá o filho real de Dhritarashtra, que está agora mesmo cumprindo o voto de fome para se livrar de sua vida. Assim mandada, ela partiu dizendo: que assim seja. E ela foi em um piscar de olhos para aquele local onde Suyoddhana estava. E levando o rei de volta para as regiões inferiores, e tendo-o levado assim em um instante, ela avisou os Danavas disso. E os Danavas, vendo o rei levado para o seu meio durante a noite, se reuniram, e todos eles com corações bem satisfeitos e olhos arregalados em deleite, dirigiam estas palavras lisonjeiras para Duryodhana.